Fala, gente bonita da primeira série do ensino médio. Como é que vocês estão? Reta final, né? A gente está agora quase chegando no quarto bimestre. O último bimestre do ano é aquele bimestre em que, a gente vai se dedicar aqui, vamos focar, vamos juntos para terminar de uma forma produtiva, né? Esse ano de 2021. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos os estudantes, as professoras, os professores para o nosso encontro de filosofia de hoje, que se chama, vejam aí na tela, Michel Serres e o contrato natural. Aproveito para já contar a habilidade para vocês. Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos, fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais, etc., bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Assim como na semana passada, os objetos de conhecimento mobilizados são os desafios da bioética frente ao desenvolvimento tecnológico e à globalização na dinâmica produtiva e a ética da responsabilidade frente aos desafios ambientais contemporâneos. Para quem estiver acompanhando aí pelo caderno do aluno, Currículo em Ação, que eu recomendo vivamente que vocês façam isso, então está lá no volume 3, entre as páginas 311 e 316, este tema sobre o qual trataremos hoje. Aproveito para lembrá-los de que no nosso último encontro, na semana passada, tivemos uma aula intitulada Principialismo, então a gente conversou sobre bioética, sobre as origens da bioética e também sobre a sua fundamentação na base principialista, portanto, os 4 princípios que fundamentam a reflexão bioética. E hoje, então, ainda dentro dessa habilidade, desses objetos de conhecimento, o título do nosso encontro é Michel Serres e e o contrato natural. E aí já dá para a gente saber um pouquinho sobre o que a gente vai conversar. Para a gente falar sobre um autor como o Michel Serres e sobre as suas propostas, eu acho que é legal que a gente abra, né, as nossas reflexões com uma citação. Então, a gente tem aí essa frase que é atribuída ao Albert Schweitzer, e ele diz assim: o erro da ética, até o momento, tem sido a crença de que só se deva aplicá-la em relação aos homens. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque no último encontro, enquanto falávamos sobre bioética, a gente fazia questão de relembrar a cada momento, né, o quanto que a bioética, como pelo próprio prefixo, né, bio, pensando a vida para além das suas características orgânicas, mas pensando também em termos de dignidade, em termos de qualidade de vida e etc., né, a gente fazia questão de lembrar o tempo todo como que a bioética estava preocupada não só com o âmbito aqui nosso, né, enquanto indivíduos, seres humanos, mas pensando em todas as formas de vida também. E essa frase, ela começa já lembrando a gente de que, se pensamos em ética, ou se pensamos em bioética, devemos considerar também, devemos pensar também em todas as outras formas de vida que não são necessariamente a forma de vida humana. Tá certo? E aí que é interessante a gente abrir o nosso encontro, né? Abrir o nosso olhar com essa frase. Para seguir, então, eu gostaria que vocês observassem um pouco essa imagem que vai na tela para vocês e que é uma imagem que eu gosto demais, de um autor alemão, o Fidus. Essa imagem é de 1897. E ela se intitula Você Não Deve Matar. E, à primeira vista, parece uma imagem simples, mas se a gente olha com um pouquinho mais de acurácia, com um pouquinho mais de detalhe e de atenção, a gente percebe que a criança e o cervo, eles não estão meramente ali lado a lado, mas a criança ela assume em relação a esse animal uma posição de defesa. O interessante dessa obra é que quando a criança põe a sua mão assim, dizendo não se aproxime, não faça isso, não mate esse animal, a gente está numa posição em que parece
que nós somos aqueles que desejam assassinar esse animal, matar esse animal, porque quando a gente olha diretamente para a criança, é como se ela estivesse nos querendo impedir, né, de matar esse animal. E então essa obra ela coloca a gente nessa posição assim desconfortável, né, que tira a gente do mero papel do espectador ali, de estar olhando, mas que faz a gente sentir alguma coisa, né, em relação à vida, né, desse animal, e daí por extrapolação em relação às nossas percepções, comportamentos e atitudes em relação a formas de vida animais, né, não necessariamente humanas, mas que coexistem, coabitam esse planeta conosco, né? Então, essa obra do Phaedrus, ela é uma obra provocativa, né? E com essa provocação, como quem está sendo colocado propositalmente no lugar de um assassino, deste animal, eu gostaria que a gente seguisse, então, o nosso encontro, lendo aqui um trechinho, né, que eu separei para vocês, de uma obra do Fritz Jahr, que se chama A Morte e os Animais. O Fritz Jahr foi um pensador alemão, foi um dos primeiros a pensar o termo bioética, né? Lá em 1927, portanto, quase 100 anos atrás, gente, ele publica um artigo no periódico Cosmos, né, em que ele já utiliza o termo bioética, tá certo? E nessa sua obra A Morte e os Animais, que é de 1928, ele escreveu assim: os animais estão tão perto de nós que devemos reconhecê-los e tratá-los como vizinhos? Então, ele começa se perguntando isso. Será que há uma proximidade tão grande entre nós, seres humanos, e os outros animais que nós devamos tratá-los assim como vizinhos, como irmãos? Bom, o Fritz Jahr diz o seguinte: em qualquer caso, ou seja, defenda você que sim ou defenda você que não, em qualquer caso, todas as criaturas, quer o homem, quer o animal, anseiam pelo nascimento, mesmo tendo que enfrentar a morte e a transição. Ou seja, esse período entre o nascimento e a morte, que é a vida, né, com todas as suas características, né, que o Fritz Jahr está chamando de transição. Não é de se admirar que, posteriormente, Franz von Assis chamou todas as criaturas vivas de irmãos e irmãs. E Herder via os animais como os irmãos mais velhos do homem, uma vez que os animais não humanos habitam o planeta Terra há muito mais tempo do que o animal humano. Tá certo? Então, o que o Fritz Jahr está propondo para a gente é que passamos a entender todos os animais não humanos, mas, na verdade, por extrapolação, todas as formas de vida, que passemos a entendê-las como essa relação de vizinhança, essa relação de irmandade, uma vez que coabitamos o mesmo espaço. Vejam, se um vizinho é aquele que habita o mesmo espaço que eu, o mesmo bairro que eu, tá certo? E se habitamos todos um mesmo planeta, o planeta Terra, por que então nos acostumamos a desconsiderar outras formas de vida não humanas? Por que nos habituamos a não considerá-las como vizinhas ou como irmãs, às quais devemos o máximo respeito? Essa é uma pergunta que incomoda muito o Fritz Jahr, né? Ao ponto de que ele escreve, ele afirma e reafirma diversas vezes ao longo da sua obra o que ele chama de imperativo bioético. Vejam aí na tela. Então, o Fritz Jahr já estava falando em bioética. Estão lembrados que no nosso último encontro a gente falou sobre isso? Então, o imperativo bioético do Jahr pode ser expresso na seguinte forma: respeita todo ser vivo essencialmente como um fim em si mesmo e trata-o, se possível, como tal.
O Fritziar está fazendo assim, pegando o imperativo categórico do Kant, né? Então, trate todo e qualquer ser humano como um fim e não como um meio que você vai utilizar e do qual você vai se aproveitar para chegar nos seus objetivos. Não faça isso, diz o Kant. Trate todos os seres humanos como um fim em si mesmos e não como um meio que você vai ali, você usa, abusa, e enfim. O Iar está fazendo uma coisa muito interessante, porque ele está pegando o imperativo kantiano, né, e está extrapolando esse imperativo não só para a humanidade, né, os indivíduos humanos, enfim, mas para todo ser vivo. Então, respeita todo ser vivo essencialmente como um fim em si mesmo e trata-o, se possível, como tal. Então, ele está dizendo o seguinte: na medida do possível, se pudermos evitar usar outras formas de vida não humanas, como meios para a satisfação dos nossos desejos, demandas e necessidades, evitemos isso, tanto quanto possível, defende o Fritziar no seu imperativo bioético. E isso dá pano para manga para a gente pensar um montão de coisas, inclusive da nossa contemporaneidade, muito embora o Fritziar esteja escrevendo lá há quase 100 anos atrás, se a gente for usar a sua fala como um convite, né, para pensar a nossa contemporaneidade, bom, aí, olha, dá pano para manga o tema. E a gente pode, uma das possibilidades da gente pensar sobre esse tema é pedindo o auxílio, recorrendo, né, a um pensador, um filósofo francês, que é o que nomeia, intitula essa aula, o Michel Serres, tá certo? Então, ele nasceu em 1930, né? Ele faleceu agorinha, em 2019, e ele estudava e ele lecionava principalmente ecologia, educação e as relações entre essas áreas. Né? O interessante do Michel Serres é que ele dizia que ele gostava de exercitar uma espécie de pensamento fora das autoestradas. Então, ele dizia o seguinte: sabe aquela autoestrada pavimentada, asfaltada, confortável, pela qual todo mundo passa? Então, essa eu não quero. Essa não me serve. Essa autoestrada do pensamento confortável, pavimentada, pela qual todo mundo vai, eu não quero para mim. Eu quero pensar fora das autoestradas. Eu quero pensar longe do que todo mundo já pensou até aqui. Eu quero propor o que talvez ainda não tenha sido proposto, pelo menos nos termos como eu estou colocando aqui, diz o Michel Serres, né? E aí ele tem uma extensa obra publicada, eu trouxe alguns exemplos aí para vocês, se vocês se animarem, né, a ler o autor. Então, lá da década de 1980, O Parasita, O Contrato Natural é de 1990, Filosofia Mestiça, Paisagens das Ciências, e ainda, aqui no século XXI, ele ainda estava produzindo, né? Então, ele publica O Mal Limpo, Poluir para se Apropriar. Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse pensamento fora das rodovias, fora das autoestradas que o Michel Serres propõe. Então, ele diz o seguinte, lá no caderno do aluno a gente encontra o seguinte trecho. Serres explica que na filosofia moderna, tanto a noção de um contrato social como a de um direito natural deixaram de lado a proteção para o conjunto da natureza. Por quê? Previam proteção apenas para os seres humanos. É verdade, se a gente for pegar, por exemplo, grandes documentos, né? A Declaração Internacional dos Direitos do Homem, se a gente for voltar, esse da ONU, se a gente for voltar lá na Revolução Francesa, nos Estados Unidos, enfim, a gente vai encontrar sempre documentos bastante focados nos direitos, nas garantias de proteção para os seres humanos. Então, o contrato social é firmado entre os seres humanos para garantir sua convivência, mas, estando os indivíduos pactuados entre si, diz o Michel Serres, a natureza é esquecida, fica fora do contrato e não interessa à política. A filosofia fala em um direito natural que possibilitou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, por exemplo, essa que sobrevém com a Revolução Francesa, né? E com a noção de direito natural, especialmente como era compreendido na Idade Moderna, fica enfatizada essa ideia da liberdade que cada indivíduo tem
para reivindicar seus direitos, pensando aí nos seus interesses subjetivos. Nessa concepção, o conceito de natureza fica reduzido ao de natureza humana. Então, se a gente tem, por exemplo, um documento como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, meio ambiente, natureza, sequer são temas, sequer são questões e pautas que aparecem ali. E se aparece é pensando na natureza humana, tá certo? Ou seja, a constituição da sociedade como a conhecemos nunca levou em consideração a necessidade de conviver com a natureza. Para mudar essa situação, é necessário um novo contrato. E vocês já estão aí ligados desde o começo da aula que o CER vai denominar esse contrato como contrato natural. Seria não mais um contrato firmado exclusivamente entre seres humanos, mas sim um dos humanos com a natureza inumana. Essa natureza inumana é tudo que existe que está para além de nós, seres humanos. Envolve tudo que há no planeta Terra, para além de nós, seres humanos, tá certo? O contrato natural, de acordo com o proposto pelo Michel Serres, ele transformaria os seres humanos de parasitas aqui desse planeta. O que é um parasita? É aquele ser que se aproveita, suga do local em que ele está instalado e até que ele deixa esse local ou esse outro ser vivo em condições degradadas. Né? Não é de hoje que biólogos, ecólogos, enfim, defendem a ideia de que o ser humano travou com o planeta Terra uma relação parasitária. Né? Então, Michel Serres diz o seguinte: a partir desse contrato natural que eu proponho, seria possível que os seres humanos passassem dessa condição de parasitas para uma outra condição de simbiontes, portanto, seres que estabelecem com o seu meio uma relação de simbiose, e que, portanto, ambos convivem de forma harmoniosa, pacífica, sem que haja sobrecarga ou degradação de nenhuma das partes. Então, em uma relação simbiótica, há um compartilhamento. Os dois lados retiram aquilo de que necessitam, mas também fornecem ao outro aquilo de que ele necessita. A relação de simbiose, então, como proposta, né, pelo Michel Serres, é uma relação de reciprocidade e não de exploração unilateral, que é, gente, o que caracteriza notadamente, marcadamente, a relação que nós temos com o nosso planeta ou com a natureza inumana, enfim, como quer o Michel Serres, né, hoje. Tá certo? E aí, eu queria que a gente fizesse um exercício que é proposto pelo Michel Serres na sua obra, que eu gostaria de pedir, então, a licença para reproduzi-lo aqui com vocês. Vou colocar na tela uma obra bastante famosa, como todas as obras do Goya, né? Esse pintor espanhol. Então, essa obra data de 1823 e se chama Luta com Porretes, certo? A parte toda a beleza dessa obra, a forma como ela cativa o nosso olhar, a técnica, né, da obra, a parte essas questões de análise técnica mesmo, né, estética, eu gostaria de convidá-los para um exercício, que é o de olhar com bastante atenção para essa obra, que eu vou deixar na tela aqui por mais uns 2 minutinhos. E aí eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta bastante francamente, hein? Ó, o que mais te chamou a atenção na pintura de Goya? Mas respondam muito, muito, muito francamente, tá bom? Estou reproduzindo aqui um exercício proposto pelo Michel Serres. Vou deixar a obra na tela para vocês. Vejam de novo a pergunta. E vou ficar aqui de olho no chat. Em 2 minutinhos a gente se encontra. Combinado?
Então, gente, está muito interessante aqui, né, as contribuições de vocês no chat. Eu quero agradecer bastante. Olha, quem abriu a rodada aqui foi o professor Jefferson, que falou que o que mais chamou sua atenção na obra do Goya foi a agressividade, a briga desnecessária. O professor Carlito fala da radicalidade do humano. A professora Ana fala da violência dos dois lados. A professora Regina ainda fala da agressividade, né? A professor Carlito fala em ignorância, egoísmo, senso comum, né? Então, a gente tem uma maioria de respostas que estão bastante focadas, né, nessa briga que aparece aqui em primeiro plano para a gente na imagem. Algumas respostas, como, por exemplo, a professora Cristiane e a professora Maria do Carmo, disseram que o que mais chama a atenção é a paisagem do fundo, né? E o interessante é uma pegadinha que o Michel Serres faz com a gente, né? Ele coloca uma ratoeira e a gente vai pisar nela mesmo, porque ele quer que a gente pise para a gente refletir sobre algumas coisas, né? Então, se a gente olhar para a imagem, olha só, a maior parte da imagem, a maior porcentagem, a maior área, digamos assim, da imagem é toda ela dominada por uma paisagem natural. Uma paisagem natural que faz essa transição entre a grama, o solo, o verde, a área montanhosa, até chegar no céu azul, com as nuvens, enfim. Então, a maior área dessa imagem é dominada por isso que a gente chamaria de natureza inumana, de acordo com o Serres, portanto, dominada aí pela natureza do ponto de vista ambiental, enfim, e ainda assim o nosso olhar se foca no que aparece em primeiro plano, que são os seres humanos. É muito interessante esse exercício que o Serres faz a gente pensar. Por quê? Ele coloca assim a natureza, vejam aí na tela, como um terceiro elemento. Então, a gente olhou para aqueles dois homens, os dois elementos principais, a gente não olhou para a natureza, quase como se a natureza fosse um terceiro elemento para o qual o nosso olhar nunca se volta, né? Então, ele faz com isso uma advertência em relação ao abuso dos recursos naturais do planeta pelo ser humano. Principalmente, não apenas, mas principalmente a partir do desenvolvimento das técnicas industriais, comerciais, enfim, em que a gente tem o ritmo de agressão à natureza ou à natureza inumana, coloquemos assim, de uma forma como nunca vista antes, né? E aí, olha o que o Michel Serres coloca para a gente pensar. Será que nós não agimos como parasitas da natureza num nível planetário mesmo? Porque se eu posso até aceitar, não, olha só, eu estou me percebendo aqui na minha vida, nos meus hábitos, nas minhas atitudes, como um parasita aqui nesse lugar que eu habito. Mas considerando que o planeta todo é habitado por seres humanos e que todos nós vivemos em um mesmo sistema de produção e reprodução e consumo desenfreado, o Michel Serres coloca o seguinte: vamos então começar a pensar se não estamos parasitando o planeta Terra, parasitando o local em que vivemos, de um ponto de vista assustadoramente enorme, de um ponto de vista planetário mesmo, né? E aí ele diz o seguinte: a única forma de que relação que a gente está estabelecendo com o nosso meio, com a nossa casa? Bom, a única forma de que passemos do parasitismo à simbiose é se fizermos com a nossa casa, o nosso meio, um contrato natural, parecido com um contrato de locação mesmo. Então, entendendo que a Terra não é nossa propriedade exclusiva, porque conosco habitam outras formas de vida, tá certo? Entendendo que a Terra não é nossa propriedade exclusiva, nós fazemos com o planeta um contrato de locação. Somos locatários e, enquanto aqui estivermos, cuidaremos bem, respeitando os nossos vizinhos, que são as formas de vida não humanas, né? Então, esse entendimento que o Michel Serres propõe para a gente, né, o contrato natural, entender diferentemente as relações que a gente vem estabelecendo com o planeta Terra, talvez seja uma chave interessante, não só para a gente pensar
que parasitismo é esse que nos julgamos autorizados a fazer cotidianamente, mas também nos dar algumas pistas para a gente começar a agir em nome da busca por esse contrato de locação que respeite efetivamente os nossos vizinhos. Quero me despedir de vocês com muito, muito, muito carinho, com muita honra. E deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Opa! Uma última frase. Michel Serre diz assim: é preciso andar depressa quando a coisa a pensar é complexa. É preciso andar depressa se queremos cuidar do nosso planeta, da nossa casa. Grande Michel Serre. Um beijo a todas e todos. A gente se encontra de novo na semana que vem. Cuidem-se muito. Tchau, tchau.